Te fazer uma pergunta. Você consegue encontrar R$ 5 hoje? Não 500, não 200, não 50. R$ 5. O preço de um café, o troco que você nem guarda, o valor que some do bolso sem você lembrar para onde foi. Agora me responde outra pergunta. E se eu te dissesse que esses R$ 5 por dia podem virar R$ 5.000 em um ano? Não é promessa de pirâmide. Não é aplicativo milagroso, não é investimento de risco que você não entende, não é esquema que funciona só para quem já tem dinheiro. É uma conta simples que eu vou te mostrar agora, do primeiro dia até o momento em que o número no extrato te surpreende. E depois que você ver essa conta, não vai conseguir desver. Não vai conseguir olhar para uns R$ 5 saindo do bolso sem pensar no que ele poderia ter construído. Fica até o final, porque a parte que a maioria das pessoas não sabe está no meio desse vídeo, e é ela que faz a conta funcionar de verdade. Não a disciplina, não o sacrifício, não a força de vontade que some no dia que a vida aperta. Se inscreve no canal. Aqui a gente faz as contas que ninguém faz para você. Deixa eu te fazer uma pergunta honesta antes de entrar na matemática. Você já tentou guardar dinheiro antes e desistiu? Talvez tenha começado guardando R$ 200 por mês e durado 3 semanas. Talvez tenha tentado cortar tudo de uma vez e quebrado o plano num dia de fraqueza, um dia difícil, um momento de cansaço, uma situação que justificou mexer no que estava guardado. Talvez já tenha baixado o aplicativo de controle financeiro, alimentado por 2 semanas e abandonado, porque a realidade não cabia nas categorias que o aplicativo criou. E cada tentativa que não deu certo deixou uma marca, não no extrato, na sua cabeça, a convicção silenciosa de que você não tem jeito para isso, que disciplina financeira é um gene que algumas pessoas têm e outras não, que guardar dinheiro funciona para quem já tem, não para quem está tentando construir do zero. Essa convicção é mentira, e hoje você vai ver a prova. O problema nunca foi você, foi o tamanho do passo. Você tentou começar pelo degrau mais alto, guardar um valor que parecia certo na animação do começo, mas que era insustentável na realidade do cotidiano. E quando não conseguiu subir, caiu mais fundo do que estava antes de tentar. A culpa ficou, a motivação sumiu, e o ciclo recomeçou no mês seguinte com menos confiança do que tinha antes. Mas talvez você seja de outro perfil. Talvez você nunca tenha começado porque acredita que para construir alguma coisa, você precisa de um valor significativo logo de cara. E com o que sobra no fim do mês, quando sobra alguma coisa, nada parece significativo o suficiente para valer o esforço de começar. R$ 30, R$ 50, R$ 80, parece tão pouco que você pensa: para que começar com isso? Vai demorar uma vida para chegar em algum lugar. Essa crença também é mentira. E é exatamente o que esse vídeo existe para destruir. Com números reais, com a conta completa, com o mecanismo explicado do início ao fim. R$ 5 por dia é o degrau mais baixo que existe. O degrau que qualquer pessoa consegue subir. Num dia bom, num dia ruim, numa semana de sufoco, num mês de apesto. Não tem dia que R$ 5 é impossível. E é exatamente por isso que ele funciona quando tudo mais falhou. Porque ele não tem desculpa. Não existe situação em que R$ 5 é literalmente impossível de guardar. E quando você sobe o primeiro degrau com consistência, o segundo fica mais fácil. E o terceiro mais fácil ainda. Não porque a vida melhorou, porque você mudou como você se relaciona com dinheiro. E essa mudança, uma vez instalada, não volta atrás. Antes de entrar na conta, preciso te explicar o ingrediente que transforma R$ 5 por dia em R$ 5.000 em um ano. Porque sem entender esse ingrediente, a conta vai parecer mágica. E magia não convence, matemática convence. O ingrediente se chama juros compostos. E antes que você pense que é coisa complicada de banco, deixe eu te explicar de um jeito que nunca mais vai sair da sua cabeça. Juros simples é quando o rendimento é calculado sempre sobre o valor original. Você guarda R$ 1.000, rende R$ 10 por mês, todo mês você ganha R$ 10. Simples, previsível, linear. Juros compostos é diferente. O rendimento do primeiro mês vira parte do valor que vai render no segundo mês. No segundo mês, você não rende sobre R$ 1.000, você rende sobre R$ 1.010. No terceiro mês, sobre 1.020,8. E assim por diante. O dinheiro gerado gera mais dinheiro. E esse dinheiro gerado também gera mais dinheiro.
É crescimento sobre crescimento, e com o tempo ele acelera de uma forma que parece impossível até você ver os números. Einstein chamou de a oitava maravilha do mundo, não porque é mágica, porque é matemática que cresce sozinha enquanto você vive sua vida normal, enquanto você trabalha, enquanto você cuida da família, enquanto você dorme. A maioria das pessoas conhece juros compostos como inimigo. É o que faz a dívida do cartão de crédito crescer enquanto você dorme. É o que transforma uma dívida de R$ 500 em 800 antes de você conseguir pagar. É o que faz o cheque especial sangrar mês a mês sem que o saldo devedor diminua. Mas juros compostos também é aliado poderoso quando você está do lado certo da equação, quando você é quem guarda em vez de quem deve, quando o banco está pagando para você em vez de você pagando para o banco. E o mais importante, você não precisa de muito dinheiro para começar a usar os juros compostos a seu favor. Você precisa de consistência, de tempo e de um valor que você consiga manter sem quebrar o ritmo. R$ 5 por dia é esse valor. Agora vamos ver o que acontece quando você coloca os dois juntos, R$ 5 por dia e juros compostos trabalhando a seu favor. Vamos fazer a conta juntos, do início, com números reais, mês a mês. R$ 5 por dia são R$ 150 por mês. Agora vamos colocar esse dinheiro para trabalhar numa aplicação que rende 100% do CDI, como o Tesouro Selic ou a caixinha do Nubank, com rendimento de aproximadamente 0,8% ao mês, que é a taxa atual com a Selic no nível de hoje. Parece pouco, mas vamos ver o que acontece mês a mês quando você soma o valor guardado como rendimento acumulado. Mês 1, você guarda R$ 150, rende R$ 1,20. Total, R$ 151,20. Mês 2, você guarda mais R$ 150. O total agora é R$ 301,20, mais o rendimento sobre esse valor todo. Total, R$ 303,61. Mês 3, R$ 456,50. Mês 4, R$ 610,68. Mês 5, R$ 766,17. Mês 6, R$ 922,97. Mês 7, R$ 1.081,12. Mês 8, R$ 1.240,63. Mês 9, R$ 1.401,54. Mês 10, R$ 1.563,85. Mês 11, R$ 1.727,60. Mês 12, R$ 1.892,83. Espera, onde estão os R$ 5.000? Calma, eu chego lá, porque a conta que eu te prometi não é só de R$ 5 por dia fixo o ano inteiro. Tem um elemento que a maioria das pessoas não considera, e é ele que faz tudo funcionar. Aqui está o que ninguém te conta sobre a regra dos R$ 5. R$ 5 por dia é o começo, não o limite. Quando o hábito se instala, quando guardar vira automático, quando você vê o saldo crescendo mês a mês e sente o controle que isso dá, a maioria das pessoas descobre que consegue mais do que achava. Não porque a vida melhorou, porque o músculo de guardar foi treinado, e músculo treinado fica mais forte com o tempo. A regra dos R$ 5 não é guardar R$ 5 para sempre. É começar com R$ 5 e aumentar progressivamente à medida que o hábito se consolida. Sem pressão, sem data obrigatória, no ritmo que a sua realidade permite. Vamos ver o que acontece quando você adiciona apenas mais R$ 5 por dia a cada 3 meses. Um aumento tão pequeno que mal você percebe na rotina, mas que transforma completamente o resultado final. Meses 1 a 3, R$ 5 por dia, R$ 150 por mês. Total guardado no trimestre, R$ 450. Meses 4 a 6, R$ 10 por dia, R$ 300 por mês. Total guardado no trimestre, R$ 1.350. Meses 7 a 9, R$ 15 por dia, R$ 450 por mês. Total guardado no trimestre, R$ 1.350. Meses 10 a 12, R$ 20 por dia, R$ 600 por mês. Total guardado nos 12 meses sem rendimento, R$ 4.500. Agora some os juros compostos sobre cada valor depositado ao longo do ano, porque o dinheiro guardado nos primeiros meses teve mais tempo para render do que o dos últimos meses. Com o rendimento composto acumulado ao longo dos 12 meses, você chega em aproximadamente R$ 4.750 a R$ 4.900. Quase R$ 5.000 em um ano.
começando com R$ 5 por dia. Mas ainda faltam R$ 100 a R$ 250 para fechar. E eles vêm de um lugar que você provavelmente não estava contando. Troco que acumula na gaveta. Vale que você não sabia que ia receber. Presente em dinheiro de aniversário. Restinho no final do mês que você normalmente gasta em coisa pequena e desnecessária. Dinheiro que você achou no bolso de uma roupa antiga. Reembolso que veio. Gorjeta que sobrou. Qualquer valor que não estava no planejamento e que você normalmente deixa sumir sem destino. Esse é o dinheiro esquecido, e ele existe em praticamente todo o orçamento, independente de quanto você ganha. Quem aplica a regra dos R$ 5 com consciência, redireciona todo o dinheiro inesperado para a reserva. Não aumenta o padrão de vida com ele. Não usa para a compra que estava adiando porque agora tem uma justificativa. Não deixa sumir em microgastos que no fim do mês não deixam memória. Vai direto para a aplicação. Em um ano, esse dinheiro esquecido soma facilmente R$ 200 a R$ 400 na maioria dos orçamentos. Às vezes mais, às vezes bem mais, dependendo de quantos imprevistos positivos o ano trouxe. Some com os 4.750 a 4.900 da progressão e você passa dos 5.000 com folga. A conta fecha, com matemática real, sem promessa, sem milagre. Sem exigir mais do que você tem, só pedir que você redirecione o que já está saindo para o lugar certo. Antes de entrar na parte prática, preciso te mostrar por que essa regra funciona quando os métodos que você já tentou antes não funcionaram. Porque se você já tentou e desistiu, você merece entender o que foi diferente. Não para se culpar, mas para entender o mecanismo e nunca mais cair na mesma armadilha. Método que falhou. Guardar o que sobra no fim do mês. A lógica parece razoável. Você paga tudo, vive o mês e guarda o que sobrar. O problema é que quase nunca sobra nada. Não porque você gastou com coisa errada necessariamente, mas porque existe uma lei financeira tão real quanto a gravidade. Gasto expande para preencher o espaço disponível. Quando você não tem um compromisso de guardar antes de gastar, o dinheiro vai sendo consumido por decisões pequenas ao longo do mês. Cada uma individualmente justificável, todas juntas consumindo o que poderia ter ficado guardado. E no dia 28, você olha para o saldo e não tem nada para separar. Não porque você foi irresponsável, porque você usou um método que não funciona com a natureza humana. Método que falhou. Cortar tudo de uma vez. Você decidiu parar de gastar com tudo que não é essencial. Sem delivery, sem saída, sem compra que não é necessidade básica. Total de restrição total de uma vez. E funcionou por algumas semanas, até que veio um dia difícil. Um dia de estresse, de cansaço, de situação que pediu um alívio. E o alívio veio em forma de gasto que quebrou o plano. A culpa apareceu, a sensação de fracasso também. E a conclusão foi que você não tem jeito para isso. Mas o que aconteceu não foi falta de jeito, foi fadiga de privação, um fenômeno real e documentado em que o cérebro, sob restrição total, busca compensação em algum momento. Quanto mais você reprime, maior é a pressão que se acumula. E quando ela explode, explode grande. Método que falhou. Guardar um valor alto quando a motivação estava alta. Começo de ano. Resolução nova. Você decidiu guardar R$ 500 por mês dali em diante. Guardou em janeiro. Em fevereiro a vida apertou e você guardou 200. Em março não guardou nada. Em abril tentou retomar e não conseguiu manter. E no meio do ano a meta estava abandonada, com uma culpa que pesava mais do que os meses sem guardar. O problema não foi a ambição, foi a sequência. Você construiu sobre motivação, que é combustível que acaba, em vez de construir sobre hábito, que é a estrutura que permanece. E estrutura que permanece não depende de como você está se sentindo naquele dia. Por que a regra dos R$ 5 resolve os 3 problemas ao mesmo tempo? Você guarda antes de gastar, então o dinheiro não fica disponível para ser consumido pela lei da expansão do gasto. Você guarda pouco, então não existe dia em que R$ 5 é literalmente impossível de guardar e a sequência nunca precisa ser quebrada. E você aumenta devagar, então o hábito está consolidado antes do valor crescer, e o crescimento acontece sobre uma base sólida, em vez de sobre motivação que vai e volta. 3 problemas resolvidos, uma regra simples. Começando com o menor valor possível. A matemática que você viu só funciona se o dinheiro estiver numa aplicação que rende. Guardar debaixo do colchão, na poupança convencional que rende menos do que a inflação, ou deixar na conta corrente sem rendimento, nenhum desses faz a conta fechar. Você precisa de uma aplicação segura, acessível e com rendimento real.
E existem 3 opções que qualquer pessoa com qualquer valor pode usar hoje, sem taxa, sem complicação, sem precisar entender de mercado financeiro. Opção 1. Caixinha do Nubank. Se você já tem Nubank, é a opção mais simples de todas. Você abre a caixinha dentro do próprio aplicativo que já usa. Deposita qualquer valor. Pode ser R$5, pode ser R$1, não tem mínimo. Rende 100% do CDI. Você pode retirar na hora se precisar, inclusive aos fins de semana. Ideal para quem está começando e precisa de simplicidade acima de tudo. A única ressalva é que a caixinha é um fundo de investimento, não um CDB, então não tem cobertura do FGC, o seguro do sistema financeiro. O dinheiro está investido em títulos públicos do governo, que é o investimento mais seguro do Brasil, mas é uma informação que você merece ter antes de decidir. Opção 2. Tesouro Selic. Disponível no aplicativo do seu banco ou em corretoras como Rico, XP e Nuinvest, todas sem custo para comprar tesouro. Rende próximo de 100% do CDI. É garantido pelo governo federal, o mesmo governo que emite o real. Para valores acima de R$500, é a opção com melhor custo-benefício entre segurança e rendimento. O único detalhe é que para resgatar antes do prazo pode ter variação de preço no curtíssimo prazo, mas o Tesouro Selic especificamente é o mais estável de todos os títulos públicos e raramente apresenta variação significativa, mesmo em resgates antecipados. Opção 3. CDB de banco digital com liquidez diária. Alguns bancos digitais, como Inter, PicPay e C6, oferecem CDBs que rendem 110% ou até 120% do CDI com liquidez diária. Você pode resgatar quando quiser. Tem garantia do FGC até R$250 mil por CPF por instituição. Rendem mais do que a caixinha e o Tesouro Selic, com a mesma segurança prática. O passo adicional é abrir conta nesses bancos, o que leva menos de 10 minutos pelo celular. Para quem quer maximizar o rendimento desde o início, é a melhor opção disponível hoje. Qual escolher? Honestamente, qualquer uma das 3. O que importa não é a opção perfeita, é começar. Porque cada mês que você passa pesquisando a melhor opção sem guardar é um mês de juros compostos que não trabalhou para você. Escolhe uma agora. Você pode migrar depois conforme o saldo cresce e você ganha mais confiança para explorar as outras. Esse bloco é o que você precisava ter ouvido antes de cada tentativa anterior que não deu certo, porque a maioria das pessoas desiste exatamente nesse período, e desiste porque não sabia o que esperar. Nos primeiros 30 dias, vai parecer que não está funcionando. O valor no extrato é pequeno, a animação do começo começa a dissipar, o cotidiano volta com suas urgências e suas demandas, e aquela voz interna aparece. 5 por dia não vai mudar nada, vai demorar uma vida, não vale o esforço. Não para, continua. O que está acontecendo nesses primeiros 30 dias não é visível no extrato, está acontecendo no cérebro. O comportamento está sendo registrado, repetido, associado a um horário e a um contexto. O hábito está sendo construído debaixo da superfície, silenciosamente, sem resultado visível ainda, mas de forma real e mensurável do ponto de vista neurológico. Pesquisas em neurociência do comportamento mostram que um novo hábito leva em média 66 dias para se consolidar, não 21 dias como o mito popular diz. Esses primeiros 30 dias são a fase mais crítica e mais frágil, é onde a maioria abandona, e é exatamente onde você não pode abandonar. Entre os dias 31 e 60, algo começa a mudar. Não no extrato ainda, o valor ainda é pequeno. Na sua cabeça. Você começa a pensar antes de gastar R$5 em coisa pequena, começa a notar os ralos onde o dinheiro estava sumindo antes, a consciência financeira começa a se expandir de forma orgânica, não porque alguém mandou, mas porque seu cérebro está em modo diferente agora. E você vai sentir algo que talvez não tenha sentido em muito tempo, uma sensação pequena, mas real, de controle, de que existe uma parte da sua vida financeira que você está dirigindo, não sendo arrastado por ela. Do dia 61 ao dia 90, a virada acontece de vez. O hábito está consolidado. Guardar deixou de ser uma decisão que você precisa tomar todo dia e virou parte da rotina, como escovar o dente, como tomar banho, automático, sem esforço, sem negociação interna. E é aqui que o aumento natural acontece. Você olha para o saldo, em torno de R$450 se manteve os 5 por dia, e quer mais. Não porque alguém mandou, porque ver o dinheiro crescendo é o combustível mais poderoso que existe para continuar crescendo.
Você naturalmente começa a procurar os próximos R$ 5 para redirecionar. E o hábito cresce, porque o músculo já foi treinado e está pronto para mais. 3 passos. Não amanhã. Não quando o mês melhorar. Hoje. Passo 1. Identifica de onde vem os R$ 5. Você não precisa de dinheiro novo para começar. Precisa redirecionar dinheiro que já está saindo sem destino. Pensa nos últimos 7 dias. Onde foram os R$ 5 que você gastou sem perceber? O café fora de casa pela manhã, o salgado do lanche, a compra pequena no mercado que não estava na lista, o item no aplicativo que custou menos de R$ 10, a gorjeta no delivery, o dado extra do celular, o aplicativo barato que você abriu por entediamento e acabou gastando. Esses R$ 5 existem. Eles passaram pela sua mão essa semana, provavelmente ontem, talvez hoje. A diferença entre quem chega em R$ 5.000 no final do ano e quem não chega não é que um tem R$ 5 e o outro não tem. É que um redirecionou esses R$ 5 e o outro deixou sumir. Você já tem o dinheiro. O que você não tinha era a conta. Agora você tem. Escolhe um desses gastos. Só um. E decide que a partir de hoje, esse valor vai para a reserva. Não é sacrifício. É redirecionamento. O dinheiro já estava saindo. Agora, ele vai para o lugar certo. Passo 2. Cria um ritual diário de transferência. Todo dia, no mesmo horário, você transfere R$ 5 para a conta separada que você escolheu. Pode ser de manhã, quando acorda, pode ser à noite, antes de dormir. Pode ser na hora do almoço. O horário não importa, a consistência importa. Associar a transferência a um momento específico do dia transforma o comportamento em hábito mais rápido do que fazer de forma aleatória. Quando você cria o gatilho, acorda, abre o aplicativo, transfere R$ 5, o cérebro começa a fazer isso automaticamente, sem decisão, sem esforço, sem precisar lembrar. Nos primeiros 7 dias vai parecer pequeno demais para ter importância. Continue mesmo assim. No fim do primeiro mês, você vai ter R$ 150 numa conta separada e vai sentir algo que talvez não tenha sentido há muito tempo, a sensação de estar no controle de alguma coisa na sua vida financeira. Essa sensação é combustível real, é o que sustenta o comportamento quando a motivação inicial vai embora. Passo 3. Aumenta R$ 5 a cada 2 meses. Esse é o passo que transforma R$ 1.892 em R$ 5.000 em 12 meses. Não precisa aumentar muito, não precisa ser de uma vez, só R$ 5 a mais a cada 2 meses, de 5 para 10, de 10 para 15, de 15 para 20. Cada aumento de R$ 5 diários representa R$ 150 a mais por mês na reserva. E como o hábito já está instalado do período anterior, o aumento não cria resistência, ele simplesmente amplia algo que já está funcionando. Você não está começando de novo a cada aumento, você está acelerando o que já começou. E quando você chegar no mês 12 e olhar para o saldo, com os juros compostos, com os aumentos progressivos, com o dinheiro esquecido redirecionado, vai entender de forma visceral o que consistência e tempo fazem juntos. Não vai parecer possível que R$ 5 por dia chegou até ali, mas chegou, porque chegou todo dia, sem parar, sem desculpa, R$ 5 de cada vez. Porque ela vai aparecer, não é se. É quando, e você precisa estar preparado para ela antes de ela chegar, não depois. A tentação de parar aparece em formas diferentes para pessoas diferentes. Para algumas, aparece como urgência financeira, um imprevisto que parece justificar usar o que está guardado. Para outras, aparece como desmotivação. O saldo cresce devagar e parece que não vai chegar a lugar nenhum. Para outras ainda, aparece como oportunidade, uma compra que parece boa demais para deixar passar e o dinheiro guardado está ali disponível. Para cada uma dessas tentações, existe uma resposta que preserva o hábito. Quando vier o imprevisto que parece urgência, pergunta a si mesma: isso é uma emergência real ou é um imprevisto que tem outra forma de resolver? Emergência real é situação que não tem outra saída. Doença que precisa de atendimento agora, situação que coloca a segurança em risco, problema que, se não resolvido hoje, fica significativamente pior amanhã. A maioria dos imprevistos que parecem emergência não são. São situações desconfortáveis que têm outras formas de solução. Negociar prazo, pedir emprestado com intenção real de devolver, resolver de forma parcial enquanto busca a solução completa. Se existe outra forma de resolver que não mexer na reserva, usa essa outra forma.
E se realmente não existe outra saída, usa a reserva, sem culpa, porque é para isso que ela existe. Mas volta a guardar no próximo dia. Não espera o próximo mês. No próximo dia. Quando vier a desmotivação por crescimento lento, volta para a conta que você viu hoje. Lembra que nos primeiros meses, o crescimento parece lento porque os juros compostos ainda estão no começo da curva, onde ela é quase plana. Nos últimos meses, ela começa a inclinar de forma que parece impossível quando você olha de onde começou. E mais importante, lembra que o que você está construindo não é só o saldo, é o hábito, é a identidade de uma pessoa que guarda dinheiro. Esse ativo vale mais do que qualquer número no extrato, porque ele continua crescendo muito depois dos R$ 5.000. Quando vier a oportunidade que justifica usar o guardado. Pergunta: se eu não tivesse esse dinheiro guardado, eu compraria isso de alguma forma? Se a resposta for não, o dinheiro guardado não deve ser usado, porque ele só parece disponível para essa compra porque existe, e se não existisse, você não compraria. Dinheiro guardado não é dinheiro disponível, é dinheiro com destino, e destino definido resiste muito melhor ao impulso do que dinheiro sem destino. R$ 5 por dia não parece nada, mas R$ 5 por dia com juros compostos, com progressão gradual, com o dinheiro esquecido redirecionado e com a consistência que o hábito instala, vira R$ 5.000 em 12 meses, com a conta real que você viu aqui hoje, sem promessa, sem milagre, sem exigir mais do que você tem. Você não precisa de salário alto para começar. Não precisa de condição perfeita que nunca chega. Não precisa esperar o mês melhorar, a dívida acabar, a vida ficar mais fácil. Você precisa de R$ 5, hoje, agora. E amanhã, mais R$ 5. E depois de amanhã, mais R$ 5. Até que num dia, você vai olhar para o saldo e perceber que o que parecia impossível está acontecendo. Em silêncio, em consistência, R$ 5 de cada vez. Agora uma tarefa antes de fechar esse vídeo. Pega o celular, abre o aplicativo do banco e separa R$ 5 agora. Caixinha, Tesouro Selic, CDB, poupança, qualquer lugar separado da conta corrente. Não amanhã, agora, enquanto a conta ainda está fresca na sua cabeça e a motivação ainda está presente. Esses R$ 5 de agora não é sobre o dinheiro, é sobre o sinal que você manda para o seu próprio cérebro. O sinal de que algo mudou, de que a partir de hoje existe um dinheiro que não se toca, de que você é uma pessoa que guarda e não uma pessoa que tenta guardar e não consegue. Essa identidade de pessoa que guarda é o ativo mais valioso que esse vídeo pode te dar, porque ela não some quando o mês aperta, ela não desaparece quando a motivação vai, ela fica, e com ela o hábito fica, e com o hábito o saldo cresce. Me conta nos comentários se você fez, só escreve FIZ. 2 minutos, quero ver o tamanho dessa corrente começando hoje, de pessoas que saíram desse vídeo com o primeiro passo já dado em vez de planejado. E compartilha com alguém que acha que não tem como guardar nada com o salário que tem. Mostra a conta. Às vezes tudo o que falta é ver que é possível, com o que tem, agora, sem condição especial. No próximo vídeo, eu vou te mostrar o que fazer quando você chegar em R$ 1.000 guardados, porque esse é o momento mais crítico de toda a jornada financeira, e a decisão que você toma ali define tudo o que vem depois. Eu sou Mari, você não precisa de sorte, precisa de consciência. Até o próximo vídeo.